Queria falar que é uma super honra estar com vocês aqui da Canary e tantas pessoas nessa sala virtual que eu admiro tanto. Então, super obrigada. Para me apresentar um pouco, para quem não me conhece, meu nome é Inês. Eu nasci, na verdade, em Paris. Eu ouvi que a gente tem acho que a gente tem um francês no call, porque eu ouvi um pouco de francês, então, salut. Eu fui criada nos Estados Unidos e um pouco na França. Meu pai é francês, minha mãe é brasileira. E eu sempre fui super apaixonada pelo Brasil e também muito apaixonada por pessoas e pelas histórias das pessoas. E, enfim, estudei em Boston, me formei em sociologia, fiz um minor em economia e teatro, fiz os meus summer internships todos em Bank of New York Mellon, onde eu trabalhei no departamento de ADRs para a América Latina. E em 2008 eu vim para cá, começo de 2009, bem na crise do Lehman Brothers, vim viver a minha história de paixão com esse país que eu gosto tanto, que é o país da minha mãe. Aqui tive a oportunidade de trabalhar como jornalista freelancer. Eu amo escrever. Eu tive um blog. Desculpa. Alô? Alguém falou alguma coisa? Acho que não, pode continuar. Eu escutei. Tive um blog também de entrevistas, onde entrevistava designers e várias pessoas criativas. Trabalhei um pouco em headhunting e, eventualmente, eu decidi muito que eu queria trabalhar no Google e consegui entrar no time de New Business Development. Trabalhei lá 3 anos e meio e, em 2014, recebi um convite totalmente irrecusável para mim, que era para ser a primeira pessoa do Instagram do Brasil e da América Latina e para liderar isso. Então foram 4 anos e meio super incríveis que me ensinaram muito sobre olhar para as pessoas de um jeito diferente, que é bastante do que eu quero contar hoje aqui. Hoje eu sou sócia da Suno United Creators, que é uma empresa de criatividade de narrativas, e atualmente estou trabalhando com o nosso founder, que é o Guga Ketzer, para estruturar toda a história de pessoas, que é o coração do nosso negócio. E no meu tempo livre eu amo escrever, eu gosto de trabalhar em projetos criativos pessoais e eu amo fazer mentoria para pessoas e ajudar como eu posso. Então é um pouco de mim. Puxa, super legal, e a gente se conheceu, falou um pouquinho, né, semana passada. Eu falei, eu tenho um bom desafio aqui, porque a Inês tem uma experiência bem rica, né, bem complementar, não é focada só em uma área, então vamos tentar pegar o máximo aí a experiência dela. E a dinâmica aqui, gente, aproveite. Eu sei que já teve outros, né, talks também aqui da Canary, mas pega aqui a parte de comentário e manda a pergunta de vocês. Pode ser para a Inês, se quiser pode mandar pergunta para mim também. E aí, assim, tudo que vocês estiver mais doendo nessa área de gestão de pessoas. A gente sabe que essa área dói, a gente tem várias dúvidas sobre isso, então não precisa deixar para o final, não. Qualquer ponto que vocês tiverem em relação a isso, coloque aqui, que aí eu vou mesclando com algumas perguntas que eu já tenho com as de vocês, tá bom? Para começar, Inês, você foi uma das pessoas que super importantes, né, que trabalharam no Instagram, e você geriu a maior comunidade internacional do app. Então, tenho certeza que você deve ter muito aprendizado sobre gestão, e aí eu queria entender um pouquinho assim, o que você tem para contar para a gente de aprendizados, principalmente nessa parte de gestão para startups, com essa experiência que você teve. Sim, ótimo, super obrigada. Bom, no Instagram, como a Mari falou, grande parte do meu trabalho foi gerir uma comunidade e, de certa forma, isso foi uma lição em gestão de pessoas em escala, porque o Brasil é a maior comunidade internacional que a gente tem. E eu lembro muito bem da primeira reunião que a gente teve na sede do Instagram com o time global de community, todo mundo se juntando, né? Eu fazia parte desse time e a gente estava tentando entender qual era a missão do nosso time. E alguém falou que a gente deveria ser treasure hunters. E isso formou muito a nossa missão, que era descobrir e levar vozes que não estavam sendo vistas dentro dessa multidão desse app, e elevar essas vozes incríveis, esses talentos não óbvios. E
E então a gente, né, para atingir esse objetivo, a gente criou várias estratégias e uma delas era criar um canal editorial. O maior canal internacional virou o Instagram Brasil, que a gente cresceu de 0 a 16 milhões de pessoas, então 50% dos usuários do Brasil seguiam esse canal, onde a gente contava essas histórias incríveis. E eu acho que eu tive muitos aprendizados aplicados, né, que a gente pode aplicar hoje em startups também. A Suno também é uma startup de 2 anos e meio, que a gente pode aplicar gestão de times e de pessoas. Mas eu acho que o maior learning é que todo mundo tem uma história incrível para contar. E as pessoas querem muito ser escutadas cada vez mais. E em qualquer ambiente, mas principalmente no trabalho. E um livro que me influenciou muito é o livro da Michelle Obama, Becoming. Se vocês não leram ainda, super recomendo. E ela fala, né, que o que a gente tem de mais precioso é a nossa história. Então eu vejo uma conexão incrível, na verdade, nesse mundo editorial com gestão de pessoas. Depois de tudo, como que a gente pode gerir e desenvolver e apoiar pessoas se a gente não conhece elas tão bem, se a gente não entende elas tão bem? Então, para mim, cada vez mais eu tenho pensado muito que um bom líder pode ser um pouco como um talk show host, um pouco o que a Mari está fazendo aqui. Então, podemos tentar ser um pouco como a Ellen, como a Oprah, como o Stephen Colbert, cada um do seu jeito. Talvez podemos ser um entrevistador preferido do Canary Cast, mas assim, eu acho que nosso papel como líder, parte dele, é criar o espaço para cada talento conseguir contar a sua história e falar. E a gente tem que escutar, 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 escutar. Tipo, eu não posso reforçar isso, é um learning gigante para mim. E eu acho que sim, é super importante a gente compartilhar também as nossas histórias, ser vulneráveis, também ser humano, mas dar espaço, criar canais de espaços para as nossas pessoas. E assim, por meio de uma boa escuta que é contínua, que isso é uma construção, eu acho que a gente realmente consegue reconhecer e conhecer os talentos das nossas organizações. Eu acho que a gente consegue entender e ajudar as pessoas a entenderem o que elas amam fazer, as paixões, os talentos. Isso é muito importante, porque nem sempre isso é claro para as pessoas. E eu acho que o papel de um bom líder também é ajudar a enxergar isso e dar mais poder para isso, empoderar. E a gente, com isso, a gente consegue criar uma gestão de pessoas mais customizadas, sabe? Mais customizada para as pessoas. Eu acho que um grande erro, às vezes, quando a gente fala de people management, é a gente tentar fazer um one size fits all, achar uma fórmula da Coca-Cola que vai servir para todo mundo. E eu acho que a gente precisa, sim, colocar a pessoa em primeiro lugar. Então, talvez a pessoa um pouco antes da gestão, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa vai se adaptar a jeitos de gerir, de liderar diferente. Tem uma história que sempre me lembro dela, que aconteceu alguns anos atrás, mas eu conheci uma pessoa que ela era uma gerente de HR, ela se reportava para um diretor de engenharia. E eu descobri, eles trabalhavam juntos há muito tempo, tinham trabalhado em várias empresas juntos. E um dia eu estava conversando com a gerente de HR e ela me falou que ela tinha uma super paixão por engineering, na verdade, que ela teria gostado de seguir essa carreira, mas ela não conseguia por motivos sociais, de não conseguir estudar isso, e ela acabou caindo na carreira de RH que ela gostava, mas a real paixão dela eram outras coisas que dava para ver desde a infância dela. Ela me contou um monte de história bacana, e eu falei, nossa, que legal que você se reporta para o diretor de engineering, porque ele pode te ajudar muito. Você já contou essa história para ele? E ela nunca tinha contado essa história para ele, porque não tinha criado esse espaço, mesmo depois de uma década trabalhando juntos. E essa história me faz pensar no custo de oportunidade, né, que a gente está perdendo quando você tem uma pessoa trabalhando com ela tá perdendo, tipo, ela pode trabalhar com a passion dela se a gente ajudar, mas ela não teve essa oportunidade. O manager poderia empoderar ela e compartilhar os skills também. E toda a organização em torno, todo esse ecossistema tá perdendo também, porque a gente talvez não tenha a pessoa no melhor lugar. E se a gente cria esses canais de escuta e de se conhecer e de desenvolver de uma forma mais humana, a gente tem muito a ganhar. Então, isso é um exemplo que eu sempre lembro e vejo muitos, queria compartilhar com vocês.
Poxa, incrível, assim, é muito legal. Não, parece simples, mas não é, né? O escutar a história das pessoas, eu adorei o gancho que você fez com o custo de oportunidade. Quantas pessoas podem estar subaproveitadas dentro da nossa empresa porque a gente não conseguiu ter as percepções. E eu vou engaixar, vou ter que fazer uma em cima dessa pergunta, que é como fazer isso nesse momento que está todo mundo remoto? Como que a gente faz para aproveitar e estar mais próximo para gerar essa conexão, ter essa escuta, agora que tem um computadorzinho aí, né, dificultando um pouquinho aí a comunicação. É engraçado, talvez eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque a minha carreira tem sido muito remota. Então, para mim, isso é um pouco normal, né? Eu me reportava... Melhor pessoa, olha aí. Enfim, tipo, eu criei muitas relações com um time global e eu tinha time aqui no Brasil, mas eu tinha muita relação com lá. My life was a Zoom call, tipo, a gente usava Blue Jeans, na verdade, que agora foi adquirido pela Verizon, mas não sei, é estranho, assim, tipo, sabe que eu acho que isso é de menos? O mais importante é o que a gente está fazendo aqui, é se escutar. É lógico que faz falta, tipo, tocar, mas eu acho que se a gente está realmente disponível e sem distrações e na medida do possível, é legal também o cachorro passar atrás e ver os filhos, isso também faz parte. Eu acho que isso ajuda. Inclusive, eu lembro até de uma vez que eu estava conversando com uma líder minha incrível no Instagram e ela via uma arte, na época eu morava com a minha mãe, uma arte da minha mãe, ela falou, minha mãe também é artista e criou um super relationship aí, então acho que essa coisa de poder usar isso ao nosso favor também, né? Você tá vendo a pessoa dentro da casa dela, é interessante, tem mais intimidade, e se a gente está realmente disponível para escutar, eu realmente acredito que a escuta pode acontecer por meio de qualquer canal, não importa se a gente está próximo ou longe, a gente está próximo pela tecnologia, isso é maravilhoso. Legal. Ontem eu estava em outra live para falar de cultura, né, com o vice-presidente de RH de grandes empresas, e eles olharam o copo cheio igual você olhou. Tem um desafio maior para quem não está acostumado a trabalhar remoto, essa escuta, mas tem um copo cheio que a gente está ao redor da nossa casa, das pessoas, filho, cachorro, então você tem uma oportunidade até para aumentar a conexão, né? Se você conseguir fazer esses ganchos, então muito legal. Inês, eu acho que um dos principais desafios assim de nós fundadores, líderes de startups é construir times de alta performance, né? A gente sabe que tem que ter o A player, top talents, agora o como é muito difícil. E o que você já aprendeu assim? O que é seu playbook que você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Eu acho que, primeiro, eu penso muito sobre diversidade. E parece óbvio a gente falar sobre isso, mas ainda não é. E tão óbvio para todo mundo, né? Eu acho que eu tenho pensado muito sobre isso. Eu acho que isso, a gente sabe, né, que isso é um problema global. A gente sabe que as pessoas gostam de contratar pessoas que parecem com elas. É mais fácil, é o natural. E no Brasil eu percebo que isso é um pouco mais acentuado, porque a gente tem uma desigualdade social tão gigante que a gente acaba recrutando dos nossos colégios, né, das nossas faculdades, das pessoas que a gente conhece no nosso círculo que de repente falam outras línguas. E eu acho que a gente tem um trabalho muito grande aqui, todo mundo nessa sala, usar o nosso poder como founders, como líderes, como CEOs, para mudar esse jogo. Então, uma coisa que tem funcionado muito bem na Suno é que faz um ano a gente fez uma parceria com o Proa, que é uma ONG da Fundação Lehman, e eles fazem um trabalho incrível onde eles acham high potentials de escola pública e fazem todo um trabalho de formação para eles. Eles são um parceiro incrível para a gente, e a gente teve a nossa primeira turma de creators formados pelo Proa, que entrou ano passado. Eu não vou mentir para vocês, a gente estava pronto para isso? Não.
quando o nosso founder chegou e me falou que semana que vem vai chegar 7 meninas negras aqui, tipo, jovens, tipo, eu fiquei, oh my God, tipo, a gente não tá preparada, né? Eu sou super perfeccionista, mas com ele eu aprendi muito também que não tem como a gente fala, um perfect storm, né? A gente precisa começar e a gente precisa começar a chacoalhar. Eu acho que isso um pouco é o papel de todo mundo que tá aqui. E pra gente, nossa, essas pessoas que a gente vai começar a trazer novas pessoas. Tem sido uma experiência super rica. Elas inspiram muito a gente. Os clientes eles estão trabalhando em campanhas de criatividade muito, muito legais. Então, tem 2 exemplos que eu acho que a gente nunca teria chegado nesses resultados sem as pessoas formadas pelo Pro, né, trabalhando com a gente. Era um cliente que estava tentando fazer uma campanha de Dia da Consciência Negra e a gente teve inputs, né? Quem trabalhou nessa campanha, na verdade, foram pessoas do Pro e eles levaram para o cliente um questionamento, tipo, as pessoas negras existem 365 dias no ano no Brasil, elas consomem muito o seu produto e a gente acha que essa campanha tem que ser muito mais ampla, não pode ser só para um dia. E a gente não teria chegado nesse conceito sem essa perspectiva, né? De novo, quanto a diversidade agrega para qualquer negócio. Eu acho que é o tema aqui. E também a gente tinha um outro cliente que estava fazendo uma tipo campanha grande sobre empreendedorismo e alguém na mesa, que era uma pessoa também formada pelo Proa, falou, mas você sabe que tem outro tipo de empreendedorismo por necessidade. E minha mãe é uma empreendedora, ela conta um pouco da história dela. Isso mudou totalmente o rumo da campanha. E, de novo, a gente nunca teria chegado nisso sem essa perspectiva. Então, cada vez que a gente consegue trazer mais diversidade para a mesa, a gente vai sair ganhando com todo o ecossistema. E eu também acho que a gente tem que olhar para a diversidade de forma muito ampla. Então, estou super focada em raça, LGBTQ, deficiências, mulheres, mas também idade, background, o que você estudou, sabe? Tipo, é muito mais amplo às vezes. E isso também é importante para a gente ter uma organização super rica. Então, diversidade é uma coisa que eu acho super importante. Treasure hunting é uma coisa que está no meu playbook e eu digo isso porque eu acho que a gente sempre tem que estar recrutando, mesmo que a gente não tenha um role aberto, e a gente tem que estar procurando esses talentos não óbvios e saindo da nossa bolha sempre. Eu, pessoalmente, não sei, eu sou meio addicted nisso, porque quando eu viajo de férias, assim, eu percebo que alguém, por exemplo, recentemente me aconteceu, eu estava num lugar e eu conheci uma menina que é uma empreendedora de 25 anos e ela estava me contando a história dela e eu fui entender que ela tem muito potencial, uma pessoa super talentosa e eu estou ajudando ela hoje com vários processos seletivos aqui em São Paulo. Então eu sempre estou ligada nisso, eu posso estar em qualquer lugar, eu sempre estou pensando e fazendo um tipo de treasure hunting, tentando sair das bolhas e expandir cada vez mais o nosso leque de procurar talentos. Então, isso eu acho super importante. Eu acho que one-to-ones também, eu sou a fanática por one-to-ones, é uma prática que eu aprendi no Google e no Instagram e que acho que muitas startups usam, mas, de novo, é sobre criar esse espaço onde a pessoa consegue conversar, onde a gente pode escutar, e eu falo para as pessoas que trabalham comigo sempre que isso é um espaço delas, essa reunião é sua, e você vai, né, a agenda é sua, você pode fazer a agenda, por favor, traga, atualiza toda semana, e isso eu acho que tem um valor imenso, então é uma coisa que funciona muito bem, e daí, né, a gente consegue cada vez mais customizar. Então, a pessoa é super agitada como eu, tem muita energia. Vamos fazer um walking one-to-one com ela, talvez remoto, cada um no seu celular, andando ou pela casa, ou se você mora no residencial e consegue andar de máscara, pode ser super legal. Coisas pequenas assim que fazem toda a diferença. A pessoa é noturna. Não faça o que um líder uma vez fazia comigo, que ele marcava comigo todo dia às 7 da manhã. Eu sou uma pessoa super noturna, por exemplo. Então, essas coisas pequenas, sabe, que a gente vai descobrindo sobre cada um e a gente consegue aplicar nossa gestão
a gente só consegue fazer isso por meio também desses one-to-ones, dessa construção de relacionamento. E também falando no team building, né? Eu acho que isso também é importante, fazer esses happy hours virtuais, tomar cafés com todo mundo, criar uma cultura de reconhecimento do talento de cada um. Acredito muito nisso, e onde as pessoas vão se reconhecendo também, acho super importante. Tinha uma líder no Instagram que eu respeito demais, assim, ela me ensinou muita coisa, e ela fazia toda a reunião de time global que a gente tinha. Então essa dinâmica que você está falando de estar todo mundo em um canto do mundo era nosso normal. Ela fazia um negócio que chamava Spirit Exercise, e daí ela te perguntava para todo mundo a mesma pergunta antes de toda a reunião de time. Então às vezes era Spirit Animal, tipo, qual que é o animal que te representa? É um urso? É um cachorrinho? Daí as pessoas iam dando respostas super específicas, explicando um pouco por quê. Qual que é o seu spirit song. São coisas que talvez podem até parecer bobas, mas você conhece as pessoas ao seu redor e cria um engajamento e um senso de pertencimento na comunidade do time. E diz muito sobre a pessoa também, não sei, são coisas bacanas. E a gente tinha uma lista, um documento, então a gente lembrava no aniversário dessa pessoa, a gente pegava esse documento e fazia alguma coisa relacionada ao spirit object dela. Então são essas pequenas coisas que fazem muita diferença. Que legal, você já respondeu uma pergunta aqui que o Thiago mandou, né? Que acho que é uma dor mesmo, que todo mundo está vivenciando, que esses momentos informais agora são, para a gente que não está acostumado, é um pouco mais difícil da gente criar. E você já deu algumas dicas, não só desses quebra-gelos iniciais, mas também estruturá-los, né? Como é que eu guardo essa informação para usar, para gerar conexão? E você tem mais dicas sobre isso? Como que a gente pode explorar mais esses momentos? Eu tenho um exemplo que eu tentei fazer, não deu certo. A gente tentou fazer um happy hour na GUP virtual, só que a diferença é que o happy hour físico, você tem vários grupinhos, conversas paralelas. O happy hour todo mundo junto, achei bem complexo da gente conseguir fazer. Então, ensina a gente aí um pouquinho, Inês, como gerar isso. A nossa comunidade na Suno é super criativa, e eles mesmos fizeram varandas, porque eles ficaram inspirados com a Itália. Eles mesmos abriram vários Zooms, tipo a varanda da fofoca, a varanda, tipo, sei lá, dos criativos, e eles mesmos construíram uns rooms de happy hours, como se fosse sala de chat. E eles estão fazendo isso. Alguns tomam, eu acho que tem um redator que faz café da manhã todo dia, ele toma com algumas pessoas. Então às vezes isso pode ser interessante, e veio totalmente deles, espontâneo. Não sei, eu acho que e a gente tenta criar dinâmicas um pouco, sabe, regras, meio que a coisa do levantar a mão para não virar o caos, assim. Eu acho que precisa ter um pouco de etiquette, né, como a gente tem no social também, no happy hour, de não atropelar as pessoas. Mas para virar essa parte do happy hour também eu não tenho, parece que precisa ser menor para funcionar bem. E ter também algumas regrinhas para não ser um monte de conversa que você não consegue escutar nada. Eu não tenho uma solução pronta ainda. Eu acho que é um bom desafio para a gente pensar junto. De repente criar um app, quem sabe. Vamos pitchar para a Canary. Olha aí, ó, de negócio. Tem duas perguntas aqui sobre diversidade. Então, o que você, quando a gente falou de time de alta performance, você reforçou muito o valor de várias coisas, team build, não, mas reforçou muito diversidade. Sim. E aí eu vou tentar juntar as duas perguntas aqui do Antônio e da Karina sobre quando a gente vai contratar alguém, a gente já tem os nossos vieses inconscientes, né? Tem várias pesquisas que comprovam que eu sento com a Inês, em 10 segundos eu já faço o meu mapa mental de quem é Inês, o restante do tempo é Inês tentando provar que o meu mapa mental não existe, né? Não é verdadeiro. Como quebrar esses vieses inconscientes? E a gente sabe que é difícil, e aí o que você aprendeu? E tem uma outra pergunta aqui que, para cargos que são mais júniores, né, não são tão sêniores, como que a gente faz para conseguir
estimular perfis diferentes para entrar dentro da empresa. Então, acho que a pergunta aqui do Antônio foi, geralmente estagiário, a gente vai lá e procura na faculdade, geralmente se eu vou na faculdade, tem o mesmo tipo de perfil. Então, como que eu faço para mesclar em pessoas mais júniores e como que eu quebro o viés inconsciente? Para quebrar viés inconsciente, eu acho que o trabalho que você está fazendo, Mari, é super importante, né? Então, cada vez mais a gente conseguir usar a tecnologia para ajudar a gente a vencer essas barreiras. A gente está tendo algumas conversas sobre isso justamente, e eu acho que o que pode ajudar também é a gente ter pessoas muito diferentes sempre entrevistando e procurando também. Isso não ser só concentrado em algumas pessoas, né? Para a gente conseguir ter se a gente pensar no conceito de treasure hunting, todo mundo da empresa poderia ser um treasure hunter, ou pelo menos as pessoas que se interessem por isso. Assim, eu vou ter, por exemplo, o Gustavo vai procurar pessoas e conhecer pessoas diferentes de mim. Você também vai trazer pessoas diferentes. E eu acho que a gente consegue, nesse sentido, já começar. Não é uma solução exatamente para o unconscious bias, mas já ajuda a gente, porque a gente está pegando de leques diferentes, que eu acho muito importante. E uma coisa que a gente fazia muito no Google, no Instagram, e que eu acho que funciona super bem, é sempre ter um comitê. Então, para a gente conseguir, né? Porque a gente vê isso, por exemplo, tem também um exemplo de muito tempo atrás de uma pessoa que só contratava a pessoa do Rio, assim, então era e tudo amigo do amigo do amigo e de repente, porque é um time que cresceu muito rápido, todo mundo muito talentoso, mas, né, tem um bias aí também, né? Então, eu acho que quando a gente consegue montar esses comitês diversos e também chacoalhando esses comitês, não ser sempre as mesmas pessoas, isso pode ser um bom playbook para a gente quebrar o unconscious bias. E eu acho também que usar a tecnologia como a da Guppy é muito importante também. Aliar as duas coisas. Puxa, perfeito. Gente, então assim, contratem Gup, tô brincando. Mas o que você falou do comitê, concordo 1000%. A gente começou a fazer isso também na Gup. Antes eu contratei até as 110 primeiras pessoas, aí eu virei um gargalo absurdo. E o medo era esse, né, da gente sempre estimular para contratar com a cultura, com a diversidade. E o comitê foi crucial, crucial. Então, e eu gostei muito do que você falou de colocar pessoas diferentes nas fases. E uma outra coisa que eu vi, a gente tem que estimular também as empresas, na hora que você monta o seu job description, a descrição do cargo, compartilhe com alguém, né, que não é da sua área, porque de repente ela tem alguma visão diferente e você já está enviesado já na construção do job description. Então, Super. achei perfeito o que você falou de olhares diferentes. Muito legal. Super. E o Henrique também, a pergunta do Henrique sobre diversidade, eu acho que é uma coisa que pode ajudar muito, porque é um desafio mesmo, é procurar também, eu super recomendo o Pro para vocês, assim, depois até posso fazer essa ponte, e tem muitas ONGs fazendo trabalho super sério, então acho que isso pode ser um bom começo de você diversificar. O PROA, por exemplo, tem estudantes super talentosos. Vocês vão pirar quando vocês conhecerem, sério. Tipo, é incrível. E o que eles mais querem é trabalhar em startups ou lugares diferentes. Então, acho que tem que procurar esses parceiros. Pelo menos para mim, foi uma solução que funcionou muito bem. E eu acho também que vou voltar também para o conceito de treasure hunting junto com uma coisa que eu aprendi em headhunting. Então, em headhunting a gente fala, tipo, gente boa conhece gente boa. E no Instagram, em treasure hunting, a gente fazia um exercício que eu não vou mentir para vocês. Às vezes a gente queria arrancar os cabelos, mas chamava Going Down the Rabbit Hole, que era fazer curadoria de pessoas diferentes. Então, a gente achava um artista trans de Salvador, e daí você abre um nicho com esse cara, você conhece esse cara, ele é super talentoso, daí você vai conhecer quem esse cara segue, que era o Going Down the Rabbit Hole, e depois você acaba falando com ele, meio que fazendo uma entrevista. Mas se você conseguir abrir vários nichos, Henrique, eu acho que isso pode ser muito legal, e você identifica, né, em cada hub quem são as pessoas boas, assim, de muito talento.
Isso pode ajudar, uma coisa que, de novo, eu tento fazer. É por isso que eu tento procurar em lugares inusuais. Então, quando eu estou viajando e eu vejo alguém falando de vinho, mas eu percebo uma super capacidade de se comunicar, um perfil empreendedora, uma pessoa que tem muito para dar para o mundo e que está lá, eu falo, vem fazer uma... Não, conheça primeiro, mas é isso, a gente tem que estar atento com o olhar treinado, olhando sempre e conhecendo esses nichos diversos, saindo da nossa bolha, sabe? Eu acho que é um pouco sobre isso. Que legal. Olhar treinado. Não é simples, né? A gente tem que se policiar. Muito legal. Tem uma pergunta da Superbel aqui. Vocês comentaram da importância da construção de relacionamentos com as pessoas. Como fugir do relacionamento transacional e construir laços mais fortes, duradouros, com diferentes perfis e pessoas? É uma ótima pergunta, né? Tudo que diz respeito às pessoas não tem nenhuma fórmula mágica. Eu acho que isso é a beleza da coisa. Então, com a Mari, eu vou descobrir o melhor jeito de me relacionar naturalmente. Eu não sei, eu sempre tento... Uma coisa que eu faço sempre em todas as relações, então não importa, eu gosto muito de fazer a minha pesquisa sobre a pessoa. Então, eu vou no LinkedIn, eu procuro... E, por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma negociação com alguém que tinha feito faculdade no New Mexico, que é do lado da casa do meu pai, no Colorado. E daí a gente começou a falar sobre isso e criou uma coisa muito bacana. Ele me contou um pouco sobre a arte em New Mexico e eu também tinha uma ligação com isso. Então, acho que sempre meio que procurar esses pontos em comum e se adaptar a cada pessoa. E eu acho que parece muito simples falar isso, mas o escutar a gente subestima também o quanto, porque quando eu te escuto e eu presto atenção, tipo, na sua linguagem corporal, eu realmente acho que a gente constrói coisas mais, né? Quantas vezes no fim você parou para realmente ouvir como aquela pessoa estava? Isso é uma pergunta que eu sempre faço no one-to-one. Como você tá? Às vezes o one-to-one é sobre isso. E eu acho que daí a construção é natural. Não sei se eu respondi sua pergunta. Puxa, muito legal, Inês. O que você falou, né, de escutar é algo muito difícil, ter a percepção também correta é difícil. E aí, assim, compartilhando um pouquinho também, tem ferramentas que também podem ajudar a gente, né? Vou dar um exemplo assim, faz um tempinho a gente fez um exercício com a diretoria tem DISC, tem PDA, tem diversas ferramentas de assessment para vocês descobrirem, puxa, qual que é o perfil realmente dessas pessoas que trabalham comigo? Não só quem está embaixo, quem são seus pares. E só para dar o exemplo de como isso é muito importante, eu mudei muito a relação de como eu trabalhava com algumas pessoas pares, depois que eu descobri realmente o perfil delas. Então, gente, não negligencie isso. Isso é um negócio super importante, ouvindo, percebendo, criando essas relações e usando e abusando também do que tem de ferramenta que talvez possa ajudar vocês, né? Inês, tem uma pergunta aqui que é sobre algo super relevante também, que é cultura. Cultura é uma das coisas assim que a gente mais ouve no playbook de startups. Tem que ter cultura forte, mas não só como fazer, porque eu acho que dos desafios maiores do que eu vejo, o como ele é só o inicial. O difícil é manter e fortalecer uma cultura em startups que estão crescendo. Como fazer isso e o que você já aprendeu que você pode dividir? Eu acho que, assim, todo mundo nessa sala tem uma grande vantagem, como você falou, de cultura, porque startups têm culturas muito fortes, né? Todo mundo que está trabalhando numa startup está apostando nisso, comprou muito a visão dos founders, acredita nisso. Então, a gente vê naturalmente que a startup vai ter uma cultura muito forte, orgânica e poderosa. E nesse momento, pelo menos posso falar porque eu estou vivendo esse momento na Suno, a gente percebe exatamente isso, que esse momento está intensificando nossa cultura, porque a fundação é muito forte. Então, acho que nosso desafio é como a gente traduz essa essência que já está nesse novo normal, né? Nesse mundo mais virtual. E a gente tem feito algumas iniciativas para manter isso. Então, onboarding na quarentena, que eu sei que são coisas... Eu acho que a Loft tem um playbook incrível.
Uma coisa que a gente está fazendo que é super leve para o líder, mas que faz uma super diferença para quem está chegando, é que o líder está escrevendo uma carta pessoal, que pode ser digital, obviamente, para cada novo creator que entra na Suno, contando um pouco sobre sua história, sobre a história do líder, contando um pouco sobre como ele vê o novo creator, e isso é super bonito. A gente já tinha feito umas iniciativas assim, mas alguns líderes também mandam um objeto simbólico. Então, ter esse, de novo, é sobre customizar, né? Não tratar as pessoas como números, mas tratar como pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está... Esses pequenos gestos fazem uma super diferença sempre, e ainda mais agora. E, assim, obviamente, antes, né, a gente podia entrar na sala, todo mundo se apresentar, oi, ou no Google era muito legal. A gente tinha uma vez por semana, todos os novos Googlers subiam no palco, se apresentavam. E aqui você tem que criar canais para as pessoas poderem se apresentar de um jeito humano. Então, por exemplo, ontem a nova pessoa que entrou se apresentou falando que ela adora acordar às 4 da manhã para fazer mountain biking. E tem outras pessoas na Suno que fazem isso também. Então, ela fez isso para toda a empresa no nosso grupo que a gente tem. Então, isso, de novo, é uma coisa super simples, mas que cria engajamento, belonging, que a gente está fazendo. E de um outro jeito também a gente sempre fez isso, e é uma parte muito forte da nossa cultura, porque a gente valoriza muito criatividade e cultura. Então a gente tem uma prática meio maluca de uma vez por mês a gente sai durante o expediente para fazer uma atividade cultural, a empresa inteira junto, se chama Suno Day. Então, a gente vai para o cinema, fecha um cinema, vai para o cinema, a gente vai ver uma exposição de arte, às vezes guiado pelo curador. E, obviamente, isso era uma vez por mês. A gente resolveu intensificar isso para uma vez por semana e a gente transportou isso para papos inspiracionais, obviamente, né, virtual. E a gente teve, por exemplo, o Fernando Meirelles, o Amir Klink, com a filha dele, que é um super talento, a Tamara Klink. Ontem a gente teve o JR, o artista, mais o producer dele, que foi sensacional, e depois adoraria, inclusive, mandar coisas do JR, porque eu acho que tem tudo a ver com humanidade, pessoas, tudo que a gente está falando aqui, para quem não conhece. E o mais legal dessas discussões, na verdade, da palestra, não é a palestra, é a discussão que a gente tem depois quando o convidado sai. Porque daí você consegue conversar, você consegue ver o que tocou, as pessoas da nossa comunidade interna vão se expressando e você sente como cada um tá, a gente coloca as coisas para fora, a gente reflete, e isso é uma coisa que qualquer startup pode implementar amanhã, porque todo mundo pode pegar, tipo, um TED Talk incrível, um filme, e depois, né, organizar um livro, organizar grupos de discussão e ter esses momentos de inspiração que, por mais incrível que pareçam, acho que mais do que nunca a gente também precisa disso. A gente precisa de inspiração, de sonhar, de pensar, ajuda, e de se juntar depois, né, como comunidade para discutir e ter esses momentos de troca rico. Então, isso tem funcionado muito bem. E do mesmo jeito que a gente traz o Fernando Meirelles, a gente também prestigia a nossa comunidade interna. Então, logo depois dele, foram 4 creators incríveis contarem suas histórias no mesmo formato. A gente fez tudo igual, tipo, a gente faz um texto de teaser super, a gente deixa a surpresa até a última hora. Fizemos isso também, o Guga entrevistou todo mundo do mesmo jeito. Então, acho que prestigiar quem está fora e inspiracional, mas também as inspirações dentro de casa é uma coisa que a gente acredita muito e já fazia, mas vai passar a fazer mais, e isso também é uma coisa que eu acho que todo mundo pode começar a fazer e tem um valor imenso. Nossa, eu adoro esse tema, cultura. Acho que a gente faz algumas coisas legais, mas eu anotei um monte de coisa legal que você falou, assim. E eu acho que o ponto que eu aprendo aqui é que, gente, ter cultura dá trabalho. Não, as coisas não são criadas fáceis. Olha o tanto de coisas que vocês estão fazendo, né? Desde a carta do líder contando da história que vai para a pessoa do onboarding. Olha o cuidado, olha o carinho. Então, assim, eu acho que o que eu aprendo aqui com a sua fala é que a cultura, ela dá trabalho, ela exige muito da gente, para a gente fortalecer em todos os touchpoints, até o pós
o TED Talk aí que você falou do Fernando Meirelles, né, para aprender e reforçar os pontos de valores, muito legal. E acho que a gente aprende bastante com isso, que nesse momento de todo mundo estar remoto exige da gente, porque ontem eu até achei muito legal assim que a gente fez a pergunta de a cultura evolui ou muda neste momento de pandemia? E aí as pessoas que participaram dessa discussão falaram muito assim, não é que ela muda, os valores podem estar os mesmos, mas o como muda. Então, se Mas antes... você acha que eu não dou atenção para ele? Fiquei a manhã inteira com ele. O Mê, eu acho que o Hã? seu tá ligado, Melissa. Então, se antes eu tinha um valor de transparência, e aí eu traduzia a transparência como ter as salas todas de vidro, nananã, agora, como é que, já que você não tem a sala física, como é que você vai traduzir este valor de uma forma diferente? Então, poxa, muito legal o que você falou. Você disse aqui, Inês, em algum momento sobre, acho que foi sobre as práticas, né, de construção de times de alta performance, sobre os one-on-ones. Eu acredito muito nisso também. E aí tem uma pergunta bem legal do Pedro, que é: você poderia falar um pouco sobre técnicas de one-on-ones? Vocês anotam as conversas? É um documento compartilhado? Tem alguma ferramenta? Periodicidade? Sinto uma grande diferença one-on-ones iniciais e os que já estão em relações mais amadurecidas. Tem alguma dica para abordar essas diferenças? Sim, não, ótima pergunta. Bom, eu acho tem vários estudos que falam que é muito bom o one-to-one ser sempre no mesmo horário para aquela pessoa, né? Ela saber que esse horário é dela, esse dia é dela. Eu tento fazer uma vez por semana sempre, e é meio religioso, assim, tipo, a casa realmente tem que estar caindo, tem que ter algum super emergency, eu remarco, a gente dá um jeito, porque eu acho que é muito importante ser esse compromisso, senão a gente deixa aí e não funciona bem. Sobre começar, eu acho que a dinâmica de você, né, começar e depois evoluir, eu tô experimentando uma coisa, na verdade, desde a época do Instagram, que eu dou um documento para a pessoa me contar um pouco sobre ela, na verdade. Ela pode fazer isso por texto, ela pode mandar uma música, ela pode fazer uma dança interpretativa, talvez vocês que trabalham com produto, elas podem, tipo, fazer uma coisa tecnológica, alguma coisa que represente ela, e isso é um kick-off muito legal. Normalmente, assim, mesmo para pessoas tímidas. Então, eu dou esse exercício, eu super compartilho esse template depois, se interessar para vocês, porque eu acho que é um bom começo de a gente se conhecer e de eu entender, obviamente, só o que você está confortável compartilhar comigo, mas de eu entender um pouco mais sobre você. E o documento, sim, eu tenho um documento no Google Docs, então é bem old school, desde a época do Google mesmo, que a gente compartilha, a gente toma notas, eu falo para a pessoa, para ela alimentar a agenda, que eu acho que isso é uma ótima prática de liderança também, para a gente desenvolver a pessoa, para ela chegar nas reuniões com a agenda, pensar antes, então é também um jeito de desenvolver. E a gente toma notas de tipo action items, então o que precisa ser feito, quem é o responsável, para a gente conseguir controlar isso. E eu gostaria de saber um pouco mais assim sobre o que você sente, talvez para entender mais entre o primeiro one-to-one e a construção, para entender mais, tentar te ajudar. Muito legal. Eu acho que isso é um super desafio, assim, e gostei muito do começo, que vai acontecer incêndio. E aí a gente vê que muitas vezes a primeira coisa que você faz é tirar o one-on-one da sua agenda para apagar o incêndio. E você está falando, não, a disciplina, a constância, criar isso, o rito, né? Eu acho que isso pode ser também entendido como um rito que faz parte da cultura, né? Sim, claro, claro. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vem muito também do que a gente tem visto nas notícias aí dos últimos 2, 3 dias, que é esse movimento que a gente está vendo do Remote First, que o Twitter foi e colocou uma notícia, a XP anunciou também que tende a fazer isso. Qual que é a sua visão sobre esse tema e os desafios que você acha que a gente tende a encontrar também? Eu acho que é que como eu já trabalhei muito remoto de certa forma,
eu acho que pode ser muito bom para muitas pessoas, assim. Então, eu sou, de novo, a favor também da gente customizar o máximo possível para cada um o que funciona bem. Eu não vejo problema, sabe? Eu acho que a tecnologia veio para ajudar a gente e eu acho que a gente trabalha tanto e eu acho que é mais humano às vezes também, né? A gente poder passar tempo com o filho, com a família, se organizar. Então, para mim, sempre me pareceu um pouco super old school, na verdade, essa coisa de horários, porque isso não existe, né? Não tem mais um 9 to 5. A gente está trabalhando o tempo inteiro e a gente sempre está fazendo alguma coisa. Então, eu acho um pouco, talvez, esquisito a gente impor para as pessoas estarem num lugar físico. Eu acho que é mais, de novo, sobre como a gente pode colocar a pessoa em primeiro lugar e se trabalhar remoto para essa pessoa vai ser importante e vai ajudar ela a performar melhor. Eu acho que a gente tem muito a ganhar, porque ao final é sobre como a gente tira o melhor dessa pessoa. Claro que tem momentos que eu acho que precisa ter face-to-face, então acho que não, né, por exemplo, mesmo que você trabalha bastante remoto, tem reuniões super importantes para você poder ver olho no olho, então para mim também, eu acho que não tem uma regra, tem que equilibrar, mas eu também sou muito a favor das pessoas poderem escolher o que funciona melhor para elas e de a gente tratar todo mundo muito como adulto também, sabe? Porque eu acho que essa responsabilidade conjunta, se eu estou trabalhando na sua startup, eu estou super comprometida, eu vou performar melhor se você me dá essa responsabilidade. Tipo, se isso funcionar melhor para você, Inês, tá tudo ótimo, perfeito, porque eu confio em você. Essa confiança eu acho que é muito importante também. Eu não preciso saber onde você está, o que você está fazendo, o seu resultado fala por si só. Então, eu gosto disso, mas eu acho que a gente tem que equilibrar também com interações face-to-face, nem um extremo, nem outro. Legal, acho que está todo mundo aqui nesse call, depois dessas notícias e de tudo que está acontecendo, também tem alguns impactos em caixa pensando sobre isso, né? E você vê alguma perda, algum lado não positivo sobre essa mudança? De ir pro home office, assim? Uhum. Eu acho que as pessoas estão trabalhando muito mais, né? Todo mundo não tem. A gente tem que se policiar muito mais, porque já era um problema, né? Como eu falei, a gente meio que sempre está trabalhando, mas eu li muitos posts de líderes super seniors falando: agora eu estou em casa, fechei meu computador, agora falei para minha família que eu estou em casa, e ser mais rigorosa sobre isso, porque senão tem tanto incêndio acontecendo, tá tão intenso para todo mundo que se a gente não se disciplinar, talvez a gente vai ter que se treinar melhor, eu acho, para se acomodar, senão pode virar muito destrutivo e as pessoas vão ter burnout. Então isso me preocupa. É um ponto negativo e eu sou uma pessoa muito social, obviamente, então me custa também não poder ver, é óbvio, mas eu também tento sempre ver o silver lining, então, né, nesse momento é isso que a gente tem, mas óbvio que a gente pede interação, em poder sair tomar um café, em eu poder eu e a Maria, a gente não se conhece ainda, eu adoraria ter conhecido ela pessoalmente, então acho que é isso, claro, que a gente perde. Legal. Você falou de burnout, não tem como deixar de perguntar algo tão importante nesse momento, que é saúde mental, né? Acho que todo mundo aqui também deve estar vivenciando várias dificuldades, não saber como lidar com isso. Então, a gente tinha batido um papo antes, que assim, é um momento que nós precisamos muito da produtividade do time. Os resultados estão mais difíceis de serem atingidos, mais complexos, tudo está mais desafiador. Só que do outro lado, as pessoas estão com muito medo, muita ansiedade. Tem questão de família, questão de como você trabalha, desde a pessoa que trabalha sozinha, né, e fica lá só ela pela mesma, até a pessoa que tem filhos, depressão, que também aumentou nesse momento. Como lidar com isso? E o que você já aprendeu também? Isso é uma coisa que é um tema que me interessa muito, assim, porque se é uma situação super trágica, tipo, terrível que a gente está vivendo, mas eu acho que tem aprendizados para a gente tirar. E uma coisa aqui para todo mundo nessa sala, né, todos os líderes, todos os founders, eu acho que a gente precisa tomar um pouco essa
pensar um pouco sobre saúde mental. Né? Quantas pessoas vocês conhecem que tiveram burnout, que tiveram depressão, que tiveram ansiedade e não podiam falar sobre isso nos seus trabalhos? Porque você pode ser vista como preguiçosa, como uma pessoa inconsistente, como uma louca. Tipo, é uma loucura isso ainda existir, mas esses estigmas, né? A gente está falando de bias, existem muito. E em todas as empresas que eu passei, eu vi exemplos disso. É uma coisa que me deixa muito triste. Eu acho que a responsabilidade de todo mundo aqui é ajudar a mudar isso. E eu acho que esse momento não dá mais para ignorar, porque tá, no fim, isso foi meio que um leveling, tipo, todo mundo tá tendo não desafios, de saúde mental, todo mundo tá sentindo ansiedade, medo. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para ser mais humano e empático e começar a tratar isso como qualquer outra doença e dentro do trabalho mesmo e trabalhar os nossos biases. Eu não sei exatamente como a gente começa a fazer essa mudança, que é uma mudança das nossas empresas, da sociedade. Eu acho que tem esse contexto macro que eu acho que tem que mudar. E é óbvio que quando se fala de saúde mental, como pessoas, também não tem uma fórmula, o que vai funcionar para você não vai funcionar para mim, mas tem coisas que a gente está fazendo na Suno que estão funcionando bem, eu quero compartilhar com vocês. E eu quero falar também que quando isso aconteceu nas primeiras horas, eu comecei a perceber que as pessoas não estavam bem e eu perdi muito sono pensando na saúde mental das pessoas. Isso foi a primeira coisa que a gente pensou, porque junto com produtividade, se a pessoa não está bem, ela não vai conseguir performar, a gente sabe disso. Então, as coisas que a gente fez, estamos fazendo, a gente contratou um app de saúde mental e a gente está oferecendo uma sessão de psicologia, de terapia por semana para todos os creators da Suno. E estamos traqueando os resultados, pegando feedback, tem sido muito legal. A gente, né, tem meditação diária também por vídeo, que é uma coisa muito bacana, porque o Google acredita muito nisso, então a gente faz isso com uma pessoa que é super da confiança dele, faz uns papos depois. Isso é uma coisa que poucas pessoas da empresa fazem, mas as que fazem são loucas por isso e meio que vale a pena por conta disso, porque está ajudando muita gente. E depois elas ajudam o time, né? Tem o efeito de multiplicar também. Porque elas estão melhor, então elas vão ser melhor com o time, com o cliente. E as talks de inspiração também, eu acho que entram dentro da saúde mental. Então, de novo, ter essas discussões, estar junto, isso a gente tem percebido o mood melhor. Quando a gente vê que tem alguém que não está bem, por exemplo, que fala uma coisa que está muito emocional numa discussão, a gente procura essas pessoas imediatamente para bater um papo, para checar que está tudo bem. E a iniciativa que a gente está fazendo e que a gente faz desde sempre, mas agora intensificou e que eu acho que todo mundo pode aplicar aqui agora, independente de budget, contratar apps, tudo, porque isso eu entendo que nem todo mundo pode fazer, é estar disponível. Estar disponível para uma videochamada, perguntar como você tá e falar e ser tipo claro sobre isso. O Guga, por exemplo, ele, né, tá muito ocupado, mas ele tá disponível. Se ele fala, vocês podem me escrever sempre. Isso, ele tem intensificado essa fala. Eu também, outros líderes também. Então, eu acho que isso é muito importante. Simplesmente a pessoa saber que ela pode te ligar, fazer um vídeo com você. E a última coisa que eu meio que sempre apliquei, mas agora estou lembrando e estou aplicando com mais força, é perspectiva. Como que você passa a perspectiva para os seus times também? Tipo, é óbvio que precisa ser produtivo e todo mundo aqui nesse call está fazendo trabalhos incríveis e a gente está construindo as maiores empresas do futuro e do presente. Mas ninguém aqui está curando câncer, o Covid ainda, ou pelo menos diretamente. Então, se você tiver, eu quero super saber se tem alguma startup nesse call. Mas se a gente não está fazendo isso, é ok a pessoa ter um dia ruim. E a gente precisa passar isso para as pessoas também, sabe? Tipo, nossa, você tá ansioso hoje, eu tento fazer isso. Vamos recomeçar amanhã. Porque você não tá operando, ninguém vai perder sua vida, tipo, sabe? Eu acho que é isso um pouco, guardar um pouco a perspectiva nesse momento de crise é muito importante porque isso tira um pouco a pressão. E essa pressão pode ser muito destrutiva. Queria explorar esse seu final, que foi, puxa, às vezes o respeito, né? Às vezes a pessoa não tá muito bem, tudo bem,
Mas como fazer isso quando, assim, vocês também têm muita gente, né? Não necessariamente vai ser você com a pessoa, você vai ter que passar esse guide de comportamento para os líderes. Como é Uhum. que vocês estão treinando os líderes nesse momento para ter esse tipo de mindset, esse tipo de olhar? Como vocês Uhum. têm... Na verdade, nos casos quando começa já assim intenso assim, eu tô entrando eu mesma ou outras pessoas bem seniors assim, porque eu acho que a gente tá num momento onde tá todo mundo tão atolado e a gente realmente olha com esse carinho, tipo, isso é super prioridade, sabe? Então, se alguém tem várias pessoas que não estavam se sentindo bem ou enfim, daí entra uma pessoa mais preparada talvez para ajudar com isso. Então eu acho que isso não é tão delegável assim, eu falaria nesse primeiro momento. Depois a gente cria o guide, a gente vai entendendo mais, mas isso é uma coisa muito importante porque é o seu ativo, né? É a pessoa. Você tem um produto maravilhoso, mas você precisa dessa pessoa, você precisa dela bem para sua empresa vingar e ir super bem, eu acho. Legal. A gente fez algumas outras coisinhas também, só complementando, que foi a gente antecipou férias para algumas pessoas que a gente viu que nesse momento não ia rolar. Estavam assim, não estavam bem ou estavam muito improdutivas. Tem um pai de família no nosso time que a gente viu que não tinha como e ele falou assim: "Puxa, gente, antecipa as minhas férias". Então, a gente usou isso. Legal. O que você falou de pesquisa, para a gente entender como que as pessoas estão, acho que a ferramenta de saúde mental ela tem que estar na pauta aí de todo mundo das startups, perfeito. E a pesquisa para você pegar também outras coisas que às vezes a gente não consegue ter o alcance quando tem muita gente no time, né? Então, por exemplo, a gente fazia a pesquisa mensal para entender como que as pessoas estavam, agora a gente faz semanal para ver. E o negócio que você disse de perspectiva, eu achei muito legal. E a gente falou um pouquinho disso semana passada, que a gente observou, e aí trocando com outras startups também, que um grande nível de ansiedade é que todo mundo das startups de vocês devem ter visto várias startups fazendo demissão, infelizmente tem várias startups fechando, tem um monte de problema acontecendo, e isso gera uma ansiedade absurda nas pessoas. Então, a gente tentou remediar um pouquinho aqui, abrindo, sendo muito transparente. Então, falando de, gente, isso daqui tá difícil mesmo, isso daqui não tá legal, isso daqui tá legal, o que vai acontecer depende de nós. Se a gente conseguir chegar aqui, a gente, puxa, vai conseguir manter o time, vai conseguir fazer isso. E se a gente não conseguir, aí a gente vai ter que pensar em reduções de jornada e tudo mais. E eu acho que isso acabou, por mais difícil que seja, porque necessita de maturidade do time, isso ajudou as pessoas entenderem e ter mais claro, ninguém está me enganando nesse momento e quer dizer que amanhã eu vou ser mandada embora. Porque eu acho que no time de vocês deve ter um monte de gente com tanta ansiedade, gente super top talent, mas deve estar assim, será que eu vou ser mandada embora amanhã? E ele tem que ter mais claro que, calma, deixa eu te falar que você está bem também, deixa eu te falar como é que a gente está e que isso não vai acontecer, porque senão vai prejudicar todo o rendimento dessa pessoa também, né? Então, perfeito. Inês, para fechar, última perguntinha que eu queria fazer para você. Você é uma pessoa que dá muita mentoria, né? Pelo jeito, gosta de dar mentoria. Então, para a gente concluir aqui, o que você tem de dicas sobre isso e aprendizado? Eu sempre falo que eu não estaria aqui ou nenhum dos meus jobs se não fosse os mentores incríveis que eu tive desde a época do banco, né? Que eu tive uma mentora que chama Veronica Westberg, que foi incrível. E ela é uma mentora minha até hoje. Eu tenho vários mentors. Eu acho que tem um valor incrível em você ter alguém que não é seu chefe, porque às vezes seu mentor é seu chefe também, mas às vezes é muito legal também ter vários mentores fora do seu contexto de trabalho direto, porque eles te enxergam às vezes um pouco mais macro, podem te ajudar com outras possibilidades. E eu tenho uma paixão por isso, assim, eu estou sempre conversando com as pessoas, ajudando da melhor forma que eu posso. E eu acho que tem uma história que eu até estava pensando que, para mim, é sobre isso, assim. Quando eu estava no Google, então faz, tipo, 6 anos, faz muito tempo, eu, eu, eu meio que fiz uma mentoria para um menino que era um jovem aprendiz, e ele fez shadowing com o nosso time de New Business, a gente levava ele em alguns pitches, e ele era muito talentoso, é muito talentoso, e agora ele está super bem no Google. Outro dia ele me escreveu para me agradecer,
tá numa posição já de gerente, fazendo um monte de coisa acontecer. E uma das pessoas que eu dou mentoria hoje acabou parando no curso do Google com ele, e ela conheceu ele sem saber da conexão comigo. E daí eles conversaram e ele deu várias dicas para ela de carreira e ajudou ela. E ele, inclusive, conectou ela com uma pessoa que ela admira muito do Google. E para mim é isso. A gente desenvolver as pessoas, a gente está ajudando elas a unleash their talent, que é uma das sensações mais incríveis que eu conheço, de você receber uma mensagem: nossa, como você me ajudou, olha, isso está acontecendo na minha vida, tipo, eu amo isso, não sei, é quase, tem um lado até egoísta, né, de você receber isso de volta. E daí eu acho que o bônus disso é quando os seus mentorados começam a ajudar outras pessoas e viram em escala um efeito multiplicador. Talvez é o ultimate, tipo, pay it forward, né, desse caso. Então, 3 pessoas que de alguma forma se conheceram e agora a coisa multiplicou, porque quando você faz uma mentoria e você tem esse olhar generoso, você inspira outras pessoas a terem esse olhar. De certa forma, você está ensinando não só o conteúdo de carreira, mas você está ensinando a fazer uma mentoria legal. E daí outras pessoas começam a fazer isso. E eu acho que isso é o grande barato para mim. Puxa, muito legal. E aí a gente forma uma comunidade forte, né? Onde todo mundo se ajuda. Exatamente. Tem 3 pedidos para você para fechar, tá? Um para você dividir com o Gustavo, depois aí, Gustavo, você divide com o pessoal. Tem o seu template de one-on-one para a gente. Legal, ótimo. Acho que é legal divulgar o contato do Proa também, que eu acho que fica um super ponto de diversidade. E a Thaís está falando aqui como é que eu faço para você me mentorar, né? Para mentorar a Thaís. Então, também, ótimo, qualquer coisa, você tiver seu contato. Vai ser um prazer, Thaís. Vou adorar e estou super disponível para falar depois daqui também. Adorei. Muito obrigada a todo mundo e contem comigo, e parabéns por todo o trabalho incrível que todo mundo aqui está fazendo. Eu admiro demais a Canary, todas as startups, e eu quero que vocês contem muito comigo, porque eu sou fã. Desde que eu conheci a Isa, depois conheci o Gustavo, agora conheci a Mari, então, por favor, contem comigo. Boa, riquíssima. Super obrigada pelo papo. Obrigada aí, time da Canary, por ter convidado. Foi muito, muito rico. Gente, bora cuidar de pessoas, da nossa cultura, implementar tudo isso, investir nosso tempo, porque tudo isso que a Inês falou dá trabalho para fazer, mas é super importante. Inês, uma aula. Obrigadão, gente. Boa noite e saúde aí para todo mundo.